Em qual situação você percebe um claro conflito entre o que a gente pensa e acredita versus o que sentimos e fazemos na prática? O meu nome é Larissa Guerra e eu defendo igualzinho ao Renato Russo que é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porém nem todas, porque algumas, inclusive pessoas que estão relativamente próximas a mim, eu queria mais é que explodissem num lindo foguete no espaço sideral. O meu nome é Marina Mels e se as vozes da minha cabeça fossem microfonadas, eu tenho certeza que eu seria completamente desmoralizada. Especialmente pela quantidade de vezes em que eu me sinto feia e desinteressante, embora diga para as minhas amigas se sentirem completamente ao contrário. São 225 episódios, 5 anos de Donas da Porra Toda. E nesse episódio que comemora o nosso aniversário, nós vamos falar sobre as dificuldades que sentimos para aplicar os discursos que nós defendemos e o que experimentamos no nosso dia a dia. Aquele papinho de amiga, sabe? Boas-vindas ao Donas da Porra Toda. Donas Da porra toda. Se você é feminista, tem que defender absolutamente todas as mulheres e tem que estar o tempo todo com aquele pé atrás quando se relaciona afetivamente com alguém. Assumir que você quer viver um amor, então, de jeito nenhum. Se você é uma mulher minimamente conectada ao seu tempo, se amar como você é e se empoderar, com todas as aspas, do seu corpo, é obrigatório todos os dias, todos os minutos e todos os segundos. Ao mesmo tempo em que você também está sendo bombardeada por sugestões de procedimentos estéticos, posts de gente treinando feliz com sua garrafa de água de 3 litros. A gente tem evoluído em muitos debates na esfera pública. A gente se posiciona de forma contundente em polêmicas, defende as nossas bandeiras, faz textão por aí, discute com rodas de conversa com amigas, com a família. Mas quando tudo isso que a gente acredita acaba virando, assim, só mais uma pressão a mais nas nossas cabecinhas que já vivem cheias de noias e culpas. Nós temos pensado muito nisso, porque nós estamos sentindo aquela famosa culpa pelo distanciamento entre o que a gente acredita e o que a gente sente, verdadeiramente. Sim, é mais uma culpa adicionada ao nosso carrinho. E aí a gente pensou, nós passamos 5 anos aqui hablando muito sobre muitas coisas. Mas seria desonesto com vocês omitir que nós também temos alguns pensamentos que passam muito longe do cenário idealizado que pode parecer aqui nas nossas conversas. Então, para comemorar 5 anos, resolvemos fazer o quê? Um auto-exposed. Socorro! Nossos advogados nos proibiram, mas a gente riu na cara do perigo e mesmo assim, vamos adiante. Exatamente, porque a gente sentiu muita necessidade de falar sobre isso, porque talvez a gente tenha entendido e esteja vivendo situações, assim, em que a gente percebe que a gente foi de uma realidade de como se comportar no mundo, de como ser no mundo, para outra, e no meio do caminho não teve aquele rolê assim de: "E se a gente der uma refletida aqui?". Não, é tipo assim: "Não, tudo que a gente fazia antes estava errado, era opressivo, era ridículo, e agora o certo é amar todas as mulheres, agora o certo é não monogamia, agora o certo é não gostar de trabalhar, agora o certo é". E aí todo esse barulho foi fazendo com que a gente não conseguisse ouvir muito bem o que a gente realmente sente, que no meio dessa zona toda é um sussurro. E aí a gente tá dedicando muito tempo na terapia pra cavucar, entender o que a gente realmente sente no meio desse rolê todo, que não é o que a gente fala e que muitas vezes não é o que a gente faz, mas é um lugar que fica meio no meio dessas duas coisas. É É isso, um Larissa limbo, Guerra? é um grande limbo de sentimentos, ideias e práticas, basicamente, né, Marina? Eu acho que Ela pode tá séria, começar vocês por perceberam aí. que ela tá séria? Ela tá com Não, medo eu fui mesmo, eu tô murchando, né, com a achando. tua fala. Ai, mulher, assim, vou te contar, viu. Hoje é dia de Eu segura na mãozinha da amiga e não deixa ela falar Nossa demais, tá, senhora. amiga? É, é. Então, já que a gente se propôs a fazer esse exposed, assim, eu quero começar justamente com uma das questões que mais tem, assim, batido pra mim, que é, assim, entender que o feminismo é necessário, que pelo amor de Deus, assim, né, tipo, se você é mulher, se você é uma mulher com um mínimo de consciência sobre o seu papel no mundo e tal, sim, massa, é foda ser feminista, é muito legal, é muito bom, é muito importante pra nossa sobrevivência, pra nossa sanidade mental e tal. Só que às vezes eu percebo que todas essas coisas nas quais eu leio, eu defendo, eu acredito, elas acabam
pesando muito em algumas atitudes e ações que eu tenho, que não são exatamente assim, ai, coisas que eu consigo. Como que eu vou explicar isso, meu Deus do céu? Mas tô tentando, vamos lá. Assim, a gente, as coisas, sei lá, se tem uma coisa que eu tenho aprendido muito é que a vida não é óbvia e ela não é linear e nós não somos seres perfeitos, assim. Eu sempre falo essa frase pra Marina, que é: tamo aí nessa vida pra fazer cagada, sabe? Uhum. Basicamente isso, assim. E aí, às vezes, eu me vejo muito nesse conflito, assim, de que eu quero, às vezes, viver uma coisa, fazer uma coisa e tal, mas eu me vejo nesse tipo, ai, mas eu sou uma mulher feminista, eu não posso, sabe, cair nisso. Que isso aqui é o patriarcado que tá agindo, que não sei o quê, sabe? Sim, E aí eu sim. fico nesse, sabe, dá uma culpa tão grande nisso que sei lá, não sei, tô assim horas na terapia, gastando, falando desse assunto, assim. É, então, é que eu acho que quando a gente fala desse conflito de detestar mulheres e de não concordar com mulheres e querer que mulheres voem pelo espaço sideral, a gente geralmente usa o exemplo da Damares, né? É o exemplo mais, eu acho Sim. que mais caricato que existe, que é Não, tipo e esse é assim, o mais fácil, é o mais fácil. exato, é fácil detestar a Damares por tudo que ela representa. Obviamente que ninguém tá dizendo aqui que a gente quer que a Damares morra, gente, é só uma alegoria, calma. Mas, calma, porque é isso, que saco, a gente tem que ficar se explicando. Mas assim, eu acho que é muito fácil a gente detestar mulheres que defendem coisas absurdas, que estão diametralmente opostas a gente, seja politicamente, seja, Uhum, enfim, sob posições com o mundo. Mas o que eu acho que é mais difícil a gente entender é que a gente também pode detestar, querer distância, não querer uma aproximação, não querer uma amizade com mulheres que estão do mesmo lado que a gente, simplesmente porque a gente não gosta delas. É uhum. isso, resumidamente, é isso. É muito difícil, pra mim é muito difícil. É assim, eu tenho que, obviamente, ser respeitosa, ser, né, enfim, com todas as pessoas, mas eu não tenho que gostar de todas elas. Eu não tenho que querer ser amiga de todas elas. Eu não tenho que, ao primeiro sinal de que ela precisa de uma ajuda que não vou ser eu que preciso dar, sair correndo pra ajudar, Sim. sabe? E eu acho que isso é realmente muito difícil, assim, a gente entender que a gente não vai conseguir mudar a vida de todas as pessoas e a gente não precisa querer. Assim, a gente pode detestar mulheres, a gente pode achar mulheres chatas pra caramba, sem ter que explicar que, ela é chata porque a vida dela foi assim, porque a vida dela foi. Não, a gente simplesmente acha ela chata e a gente não quer ter ela perto da gente, e deu, sabe? Ai, ela é tão santinha, ela é tão É, cara, chata não, pra tem. caralho, sabe? Ou às vezes não é nem a santinha, às Ai, vezes o que me não, irrita não é nem a sim. santinha, é a pessoa que tá do outro lado, entendeu? É a pessoa que é muito libertária, muito panfletária, e às vezes Sim, eu não quero ter claro. essa pessoa perto de mim, sabe? E tudo bem. Só que eu sinto uma culpa filha da puta, assim, sabe? De que, Nossa, eu pô, eu também, tô querendo, gigantesca. eu tô evitando uma aproximação com uma mulher. E sim, eu tô, porque eu não gosto dela. Ponto final. É isso. É, e eu fico pensando sobre como a gente evoluiu em muitas coisas, né, meu Deus, assim, se a gente para pra pensar como era a nossa vida 15, 20 anos atrás, eu acho que os debates em torno do feminismo, eles avançaram muito, e a gente tem, né, conquistas de certa forma, eu acho que pelo menos há espaço para esse debate na esfera pública, assim. Mas eu percebo que há uma cobrança de que se você é uma mulher feminista, você tem que estar o tempo todo super alinhada, super e performar sabe, uma atitude, um comportamento que seja exemplo para todo o resto, sabe? Só que nem sempre a gente vai ser exemplo para todo o resto, nem sempre a gente vai querer ser isso, sabe? A gente é o que a gente consegue ser, já dizia Débora Seco. Gente, ai, muito bom. As Mas é referências. isso, sabe, tipo, tu não sente isso, assim, como se tu tivesse que o tempo inteiro, tipo: "Ai não, eu tenho que o tempo inteiro", é o mesmo rolê da autoestima, sabe, eu tenho que o tempo inteiro estar perfeita, achando tudo lindo, tudo maravilhoso, eu tenho que estar lutando, mas às vezes tu só tá cansada querendo mandar todo mundo ir à merda, assim, sabe.
Às vezes tu só tá cansada de ser a guerreira que tem que ficar falando. Isso é uma coisa que eu tenho evitado muito, sabe? Esses conflitos, assim, de tipo, ai, não vou ficar falando, tipo, o macho escroto não vai mudar a atitude dele, ou, sabe, a pessoa que tá ali perpetuando tudo aquilo, ela não vai, infelizmente, talvez eu não vá ver essa mudança junto com a minha geração, assim, sabe? E me preocupa muito mais também o fato de que as gerações mais novas estão se saindo extremamente conservadoras também. Mas enfim, eu acho que isso já é um outro papo, assim. Vamos continuar nosso bode expiatório aqui, Marina. Uma outra coisa que eu acho que a gente tem que se conecta com isso. Eu não acho que nem seja um tópico separado, assim, mas acho que é uma coisa que a gente tem sentido muito. É a nossa dificuldade de endereçar a nossa raiva, né? É da Uhum. gente estar num momento em que a gente tem que ser gentil, ou bondoso, tem que amar as pessoas, mas a gente também odeia e a gente também sente raiva e a gente não tá conseguindo colocar isso pra fora, a gente não tá conseguindo falar sobre isso. Esse lance pra mim pega muito em, por exemplo, quando eu vou criticar alguém, sabe? Na minha Aham. família, inclusive, mãe, eu sei que você tá ouvindo esse podcast, você vai compreender. Beijo. Beijo, mames. Eles ficam me zoando porque eles não podem criticar nada na minha frente, porque eu me tornei a pessoa que fala assim: "Mas veja bem o contexto dessa pessoa, mas veja", entendeu? Eles ficam me Ai, zoando. eu A minha também mãe sempre fala assim: faço "Eu isso. não posso criticar essa pessoa na frente da Marina porque ela é santa, ela acha que todo mundo tem uma razão pra ser". E é Ai, isso. E eu tô ela eu tô faz isso chata. mesmo, dona Rosane, eu concordo. Tá. Mas Vou me juntar com a sua mãe, né. então, mas é tipo assim, isso pra mim, essa dificuldade de endereçar a raiva, ela me adoece. Assim, me adoece muito. E eu vejo uma relação muito intensa dela com isso que a gente tá falando, assim, do discurso, sabe? Da gente ser tão o tempo inteiro conectado, atingido, afetado pelo discurso do cuide do que você faz, cuide de como você fala do outro, olhe bem, né? Tente ver o contexto da pessoa, sabe, de todos os aspectos sociais, políticos, econômicos e tal, que eu tenho muita dificuldade de endereçar alguma indignação, alguma raiva, sabe. E é meu tema de terapia até hoje, porque eu não consigo acessar essa sensação de raiva. Isso não é bom. Isso pode parecer gostoso, isso pode parecer delicioso, isso pode parecer: "Ai, que pessoa boa, que pessoa que vive vomitando arco-íris", mas não, é uma merda. Porque aí eu fico com tudo isso represado dentro de mim e eu não consigo botar pra fora. E isso me deixa doente, sabe? Doente fisicamente, doente emocionalmente, por não conseguir simplesmente odiar. Simplesmente, tipo assim, a pessoa é filha da puta porque ela é uma filha da puta. Não é porque ela tem um histórico X, porque ela também tem sentimentos. Porque, sabe? Então, assim, eu acho que a gente poder sentir raiva é muito libertador e acho que é uma das coisas que eu mais sinto que essa ablação toda me impossibilitou de sentir, sabe? Uhum. Cara, bom, eu sou muito uma pessoa movida pela raiva, né, e eu estava lembrando que tem aquele especial de comédia da Ali Wong no Netflix, em que tem um recorte que de vez em quando alguém retoma ele nas redes sociais, que ela fala muito sobre o conceito da mulher de boa, assim, sabe. E eu odeio ser de boa, eu quero mais é que exploda todo mundo, assim. Eu acho que isso vem muito, da nossa criação cristã nessa questão, assim, de que você tem que perdoar todo mundo, de que você tem que amar toda a humanidade, de que as pessoas que te feriram, de que você, ai não, você tem que desejar tudo de bom pra elas. Não, sabe? Esses dias eu estava falando com uma amiga minha sobre isso e ela estava falando de uma situação X e aí ela, ai não, nossa, porque eu espero que a pessoa esteja bem, nananá. Daí eu falei, amiga, tu pode desejar que essa pessoa esteja na pior, assim, tá permitido, tá? Sabe, tipo assim. Eu não consigo. Então, eu acho que é um longo trabalho, assim, a ser feito, mas eu acho que, tipo, tá, a pessoa te feriu, você tá ali com aquela ferida, tratando na terapia, tu tá ali, tu chorou, tu sofreu, tu tá mal com isso, tu tem aquela, tipo, toda vez que alguém fala da pessoa, que você vê a pessoa, que alguma coisa te lembra, aquilo te dói, mas você tem que ficar: "Não, seja muito feliz, eu quero que você brilhe". Não, sabe, não.
Não tá certo isso. Sabe? Tipo, aí Ai, você amiga, tem me que empresta. conviver com essa ferida, você vai ficar ali sentindo essa dor, mas a pessoa, tipo, ai, não, eu quero que ela seja, sabe, poupe-me, não dá. Eu não consigo nem. Cara, é muito louco, porque Ju, minha terapeuta, que também vai ver esse episódio, às vezes ela me fala assim, tá, mas o que que você tem vontade de dizer pra essa pessoa que te fez mal? Eu não sei, entendeu? Isso é muito angustiante. Isso é muito É. desesperador, saca? Eu tive uma conversa recente com uma pessoa, tempos, sei lá, alguns meses atrás, assim. E aí a pessoa, ai, perdoa, não sei o que lá, se não por mim, por ti. Eu falei, eu não tenho o que perdoar. Tipo assim, segue tua vida, querido, sabe? Eu tô bem resolvida quanto a isso, assim. Doideira? Ai, doideira. Vamos pro próximo tópico, que pra mim é o mais tenso de todos. O Hum, próximo é autoestima. autoestima. Então, o quanto a gente fala e defende e pensa realmente que nós temos que ser de boa, que gostar do nosso corpo, que se sentir bonita, que se sentir inteligente, que se sentir interessante, né? Quantas vezes a gente falou aqui, revisite as coisas que você já conquistou na sua vida, veja o quão longe você chegou, olha como você é fodona, perfeita, maravilhosa. Mas quando, na verdade, a gente não se sente assim, né, menina? E a gente tem dificuldade de admitir que a gente não se sente assim. Especialmente por estar nesse lugar de defender tudo isso. E aí eu quero começar esse tópico dizendo que a gente era pra estar gravando em vídeo esse episódio. E por que que não estamos, Larissa Guerra? Porque a gente tá em situação de feia. Pronto. É isso. Porque Então, assim, a gente não tinha nem bom, saído da cama quer hoje. descrever? Vamos fazer uma audiodescrição aí do Ai, não, visual, não, não, assim, não, ó. não tenho Não, condição, não tenho. eu Então vou porque eu vai, sou ousada. Eu tô com vai, a meia ousada. do cafezão da Atlântida. E a Marina sabe que eu sou uma pessoa que pra botar meia dentro de casa, porque realmente a situação está, assim, grave, como diz o Choquei. Que eu não gosto de meias, né? Tem um problema com isso. E aí, tô de meia do cafezão da Atlântida, tô de camisola, o cabelo todo desgrenhado e, assim, eu estou numa adolescência tardia desde que eu mudei pra Porto Alegre e o meu queixo, ele resolveu que ele sai, assim, 40 espinhas por semana diferente. Então, não tem como. Não tem como, tá? E eu tô, assim, 2 semanas sobrevivendo a uma enchente, né? Então, é isso, assim, não dá. Então, acho que o grande lance pra mim é esse, assim, é que a gente fala muito sobre autoestima, a gente entende a importância da gente estar bem com a gente, mas a gente também, às vezes, se coloca numa prisão de ter que estar bem. Ou Uhum. de, mais corretamente falando, de ter que dizer que a gente está bem. Eu conversei com algumas amigas psicólogas e elas têm me falado muito sobre como as pessoas estão levando para os consultórios essa dificuldade em admitir que elas não gostam de algumas coisas no seu corpo. Porque o discurso é tão grande, é tão alto, é tão forte de que você tem que se amar, que parece que o fato de você não gostar de alguma coisa é sei lá, uma hipocrisia, é um grande problema, assim. E eu me sinto exatamente assim, eu me sinto altamente hipócrita, sabe? Esse é o tema que pensa no que eu digo, mas não investiga muito o que eu tô sentindo, porque daí vai dar ruim, sabe? Porque a gente tem que aprender a se amar, a nossa autoestima precisa ser independente, a gente precisa gostar da gente e tal. Mas na prática, eu vivo um momento muito delicado sobre isso, sobre não só o meu corpo, mas sobre as marcas que esse corpo carrega, sobre as escolhas que eu tomei sobre ele no passado. E aí a minha partezinha Marina vomitando arco-íris poderia até dizer assim: "Ah, mas foram as decisões que você tomou com o que você tinha na época", e etc, etc. Mas na prática eu não sinto isso, sabe? Na prática, muitas vezes, muito mais do que eu gostaria de admitir, eu olho no espelho e não gosto do que vejo. Ou eu evito olhar porque não gosto do que vejo. E tá tudo bem, sabe? E assim, eu sei que é quase um instinto natural nosso defender as nossas e dizer: "Mas você é maravilhosa, mas você é tudo, e vamos lá, amiga". E beleza, ótimo, isso é muito bom, faz parte. Mas também às vezes é bom a gente poder dizer: "Cara, eu não tô gostando de mim hoje", e ouvir do outro lado "Beleza, amanhã é outro dia, tá tudo bem". Porque senão parece que a gente nunca chega num lugar em que a gente se vê como as outras pessoas nos verem, e esse lugar nunca vai chegar, porque a gente convive com a gente 24 horas por dia, as outras pessoas não. Então é muito fácil
olhar pra quem tá passando na rua e achar aquela pessoa linda, mas é muito difícil que aquela pessoa se ache linda o tempo todo. E a gente precisa entender que é isso mesmo, é comum. É assim que a nossa cabeça funciona. Que acho que, sei lá, nem Gisele Bündchen acorda se achando linda todo dia, nem Beyoncé. Beyoncé deve ter dia ruim, sabe? Então, essa pra mim é uma grande falácia, um grande discurso que é muito bonito na teoria, mas que na prática não se aplica. Uhum. Eu lembro muito daquele nosso episódio do TEDx Blumenau Women, que a gente fala que a autoestima não é uma linha de chegada, né? Ela não é linear, não é um pódio, e eu acho que a autoestima ela ainda caminha assim de mãos dadas com autoconhecimento, com o quanto as pessoas que estão no nosso entorno valorizam quem a gente é. Eu acho que ela oscila muito conforme o momento, conforme o sentimento que a gente está tendo sobre nós mesmas também, assim. E sim, eu percebo que há muito esse discurso de que, ai, você tem que se amar a todo momento, de que você é maravilhosa. Não! Às vezes eu sou uma pessoa horrível também, sabe? E eu quero ter o direito de ser uma pessoa horrível. De me sentir também sem ter essa autoestima, sabe? Eu acho que a gente precisa encarar com um pouco menos de peso, assim, essa questão. Uma coisa que tem também. Assim, né, gente, como eu tenho o abajur, eu amo que as pessoas me contam muitas histórias, assim. Isso é uma coisa que vem desde a rádio, sabe? E tem me chamado a atenção quando algumas mulheres vêm compartilhar questões de autoestima dos homens que elas convivem e que a gente nem sonha que existem, assim. Eu acho que há aí todo um universo de discussões que a gente acaba passando muito à margem, porque nós estamos sim ocupadas em valorizar os nossos corpos, não sei o quê, ao mesmo tempo em que a gente tá vendo toda uma profusão de resgate aí à estética heroin chic, sei lá o que, dos anos 90, assim. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que tá tudo bem se achar feia também, sabe? Tá tudo certo. Eu acho que sempre tem um e depois. Eu gostei muito quando tu falou, Marina, de que, tipo, amanhã é outro dia, assim. E eu acho que é isso. Amanhã pode ser outro dia. E eu acho que tem um tom que me incomoda, que eu faço, tá? Eu cometo. É um auto-exposed mesmo, assim. Que é um tom de quase corrigir a pessoa quando ela diz que tá se sentindo mal. Como se ela não. É desautorizar a pessoa a pensar Uhum, alguma coisa ruim dela mesma. Então, quando uma amiga te manda uma mensagem e fala: amiga, hoje eu tô me sentindo péssima. Hoje eu tô me aham, sentindo. Você fala: não, você não é péssima, você é maravilhosa, você não sei o quê, nananã. E eu entendo que essa é uma forma de, valorizar, de tentar tirá-la desse lugar e tal. Mas eu acho que ao invés de tentar tirar as mulheres desse lugar, às vezes a gente precisa só aceitar que aquele lugar existe. A gente precisa validar aquele lugar, sabe? Validar o lugar da insatisfação, validar o lugar da tristeza naquele dia, sabe? Claro que não pode ser uma coisa constante, claro que, né, tem sinais de preocupação que precisam ser observados e que tem questões, psicológicas muito sérias ligadas a isso, mas eu acho que a partir do momento que a gente adotou um discurso de que: "Não, todo mundo é linda, todo mundo tem que se sentir linda o tempo inteiro, todo mundo tem que se sentir gostosa, todo mundo tem que parece que quando você tá nesse lugar de insatisfação, você é errada. Você tá num lugar que as outras pessoas não acessam, o que é uma grande mentira. Todo mundo acessa esse lugar, de não se sentir bem, de se sentir feia, de não se sentir desejada, de não se sentir desejável, todo mundo tem esse momento. Seja ele, sei lá, mais constante em algumas épocas, menos constante em outras. E aí quando a gente fica tentando fazer de conta que ele não existe, o buraco aumenta, sabe? Fica mais difícil sair de lá, porque aí quando você se vê e não se sente confortável com você, e não se sente, bonita, e não se sente com autoestima em dia, ou uma coisa que eu ainda vou escrever sobre, porque eu acho que é um tema muito muito recorrente, ou não se sente interessante, é uma coisa que eu, assim, tenho escutado muito, muitas mulheres que não estão se sentindo interessantes, a gente quase que quer corrigir o sentimento daquela pessoa. "Não, você não pode se sentir assim porque você é interessante. Você não tem o direito de se sentir assim porque você é bonita. E você tem o direito de se sentir assim. Eu acho você bonita, mas você tem o direito de se sentir como você tá se sentindo, sabe? Porque senão parece que tá todo mundo sempre bem, quando na verdade tá todo mundo sempre mal. Sempre mal, né? Assim, todo mundo tem os seus momentos ruins e parece que tá errado ter momentos ruins. uhum. Ainda pra gente fechar, assim, o meu exposed da minha questão de corpo, e eu sou uma pessoa com uma autoestima muito ok, assim.
Acho que consegui construir e lidar com a minha autoestima de um jeito muito ok nesses últimos anos. Mas a Marina sabe, por exemplo, que eu odeio a minha barriga. Odeio minha barriga, odeio meu umbigo. Por mim, o umbigo era uma coisa que não precisava existir, assim. Talvez sem umbigo seria mais estranho, talvez sim. Mas é isso, sabe? E tipo, eu aceito o fato de que eu não gosto. E tá tudo certo, sabe? Eu acho que vai seguindo nessa forma. Mas eu acho que talvez aqui o recado seja muito nessa, assim, pensar que é um dia, né? É um dia. E ele pode Enfim, existir, tá tudo bem ele agora existir. tá tudo bem existir. Agora eu acho que vem um exposed que Marina, assim, Ih, aqui tu se é entrega. auto-exposed, tá? É auto-exposed. Aqui Eu tu posso escolher o que eu Vamos lá, Marina, aquela história de: "Ai não sou workaholic, odeio trabalhar, blá blá blá", versus a pessoa que arruma várias coisas e transforma sempre em trabalho. E aí? Oi, tudo bom? Meu nome é Marina Cri, Melzi e cri, só cri. por hoje só por hoje eu tentei não assumir nada como se fosse um trabalho. Gente, eu sou 100% tomada por esse ritmo ragatanga. É muito difícil pra mim, dizer que eu não tô ocupada demais. É muito difícil pra mim dizer que assumir que eu vou tirar 4 horas do meu dia útil, porque saiu uma temporada de Bridgerton, entendeu? É muito difícil pra mim todas essas coisas, assim. Eu acho que a gente precisa trabalhar menos, conscientemente todo mundo sabe disso, mas a gente tem uma coisa, uma autocobrança em relação ao trabalho. Acho que de novo a gente tá entendendo errado, sabe? Quando tem muito barulho do lado de fora e de novo a gente tá entendendo errado e não tá sabendo ler direito a reflexão que tá sendo feita. Agora todo mundo tá falando que as pessoas têm mais de um trabalho, né, de que é a tendência de ter vários empregos, de entregar várias coisas e tal. E de novo a gente tá entendendo errado, de novo a gente tá indo de um lugar em que a gente tinha um emprego CLT, 8 horas por dia, pra um lugar de eu posso ter vários empregos, eu posso trabalhar 1000 horas por dia, eu posso ganhar mais dinheiro e eu posso fazer todas essas coisas. No meio do caminho tem um monte de possibilidades, mas a gente tá indo direto lá para aquele fundo do poço lá de vou trabalhar 1000 horas por dia e eu sou 100% essa pessoa, eu não sei dizer não para trabalho. Horrível. Uma ser humana péssima. Claro, tentando pagar as contas, mas também piscou, eu tô criando uma coisa nova e querendo uma produtividade gigante, querendo fazer mais um voluntariado e querendo fazer 1000 coisas. Então, esse negócio de repensar a relação com o trabalho, eu também me sinto um pouco hipócrita falando, porque racionalmente eu sei, mas na prática, menina, puxado pra mim. Então, eu acho que a minha questão, ela não vem tanto em torno de transformar as coisas em trabalho, mas numa cobrança por produtividade efetiva sempre, assim, sabe? Eu tenho muita dificuldade em lidar com os dias em que eu não tô produtiva. E aí, assim, estou falando, né, como uma pessoa que está aí há 2 semanas, trabalhando numa cobertura intensa de enchente aqui no Rio Grande do Sul. E eu me culpei muito nessas 2 últimas semanas, Marina sabe, inclusive, sobre o fato de eu não estar conseguindo prestar atenção em nada, fora do meu trabalho, de que eu mal consigo ler um livro, de que a única coisa que eu tenho feito, assim, é palavra cruzada, sabe. E de que eu não tô assistindo as séries do momento, de que eu não estou, assim, não tô, simplesmente porque não tô nem treinando. E aí a pessoa sabe que quando eu fico sem atividade física, realmente a coisa tá complicada, assim. Primeiro porque eu não tinha nem água em casa, né, pra ir pra academia, ficar suada e depois tomar um Exatamente. banho como, assim, sabe. Mas eu tenho muito essa coisa, assim, de que sim, eu sou uma pessoa que tem já um ritmo acelerado naturalmente, mas, eu sinto que há uma pressão, às vezes nem só em torno de transformar tudo em trabalho, mas de você tem que transformar tudo numa escala de produtividade, assim, sabe. Se você lê um livro, você tem que ler "X" livros em um mês, você vai pra academia, você tem que treinar "X" tanto na academia. E às vezes não dá pra acompanhar esse ritmo. Na verdade, ele é impossível de se acompanhar, assim, né. Então acho que é nessa linha tênue, assim, sabe, de querer ser produtiva o tempo todo que isso me pega, assim. E de me ver muito culpada, assim, por não estar me sentindo útil nesses momentos. Inclusive até nessas questões e a gente falou, a gente postou no Donas e também serão minhas dicas do Mesa de Bar, sobre ações para as pessoas ajudarem e tal.
eu fiquei me sentindo culpada, eu cogitei ir fazer um voluntariado, e aí pensei: "Cara, eu tô muito cansada, eu não", assim, tipo, mentalmente exausta, tô emocionalmente muito abalada com tudo o que aconteceu, e eu fiquei me sentindo muito culpada em não ter conseguido fazer um voluntariado, assim, sabe. Então é doido como isso acaba pegando, assim. E até nisso eu tenho visto algumas pessoas nas redes, fazendo essa coisa de: "Nossa, olha como eu tô sendo produtivo aqui sendo voluntário", assim, sabe. Às vezes tu precisa descansar também, né, precisa dar um tempo pra tua cabeça, precisa comer um bolinho jogada no sofá, assim. Então, vamos falar de redes sociais, né, porque a gente não consegue passar um episódio sem falar delas. É que a linha é muito tênue, né, entre a inspiração e a cobrança, e a comparação, eu acho, sabe, de falar que está fazendo. Eu acho que em certa medida falar que está fazendo é legal, porque inspira outras pessoas, eu defendi muito isso nessas últimas semanas, inclusive no meu trabalho, assim, marcas que queriam ajudar, ao Rio Grande do Sul, mas que não queriam divulgar que estavam fazendo, porque, é uma ação social. E eu acho que em alguns momentos tem que divulgar sim. Para Sim. sua para sua bolha, para os seus concorrentes, para os seus clientes, para os seus fornecedores, entenderem que você está fazendo alguma coisa e também tentarem tomar uma postura ativa. Por outro lado, tem gente que faz, obviamente, só pelo biscoito, né. Bombaram aí nas redes sociais essa semana um Uhum. monte de casos de gente que levou filmmaker para o abrigo, né, pra criar Meu Deus. conteúdo enquanto estava lá fazendo seu voluntariado. Então, obviamente que tudo tem, né, Ah, e tudo os tem 2 influencers lados. chinelão, né, que vieram pra cá pra, né, Postar uma enfim, postar foto, né. selfie rindo enquanto tá todo mundo com um desgraçado em volta, assim. Exatamente. Então acho que tudo tem 2 lados e é preciso o bom e velho bom senso para discernir as 2 coisas. Mas esse lance da produtividade e dos números e tal, ele, né, números de livro, número de treino e tal, ele me pega muito porque, assim, se você for ter a rotina que você idealiza ou que esse universo de comparação de redes sociais te levou a ter, você só não vai viver, né. Porque, assim, você tem que tomar o copão Stanley de água, você tem que treinar não sei quantas vezes por dia, você tem que trabalhar e ser produtivo no trabalho, você tem que ler o que está na moda aí no universo do seu trabalho, e você tem que também ler o que está na moda no universo do entretenimento. Aí você tem que fazer marmita. Aí você tem que ver filme, os filmes e as séries que estão na moda. Aí você tem que ter uma casa organizada à la Pinterest, né. Aí você Uhum. não E não não pode existe acumular muita coisa. tem que ser minimalista, mas com personalidade, né, aquela coisa. Então, assim, não dá tempo de viver. A única coisa que não dá tempo é de viver, assim, se a gente for buscar essa produtividade maluca em todas as áreas da vida. E é muito acho que talvez para as nossas ouvintes isso não pegue tanto, mas para mim e pra você que a gente acaba transformando tudo em trabalho, na medida em que a gente tem 2 indicações para fazer toda semana por aqui. Uhum. E quantas vezes a gente abre o Donas essa semana ou semana passada, sei lá, eu recebi uma mensagem de uma ouvinte muito maravilhosa, falando: "Nossa, eu fico muito impressionada como vocês conseguem, ter tanto conteúdo para indicar no mesa de bar". Gente, a gente abre 90% das gravações sem ter o que indicar. Essa é a grande verdade. O grande auto-exposed aqui é esse. Porque é isso, a gente tá tentando dar conta da vida, tentando dar conta do que a gente tem que fazer e dos episódios, e às vezes não dá tempo, e aí a gente indica coisa que a gente viu 5 anos atrás. A gente indica, perfil no Instagram, a gente indica outras coisas, que também é um exercício de valorizar o que a gente tem de repertório. Não necessariamente o que a gente viu de repertório na semana que a gente tá gravando. Então, eu super te entendo essa angústia e acho que ela faz muito parte desse momento de comparação extremo, assim, né, porque se você não tivesse redes sociais com as pessoas falando que estão vendo tal série, talvez você não se sentisse tão pressionada a ver, sabe. Eu super te entendo e eu já enfim, já te falei tudo que eu tinha pra te falar sobre esse lance da sua produtividade enquanto pessoa que está morando em Porto Alegre e trabalhando com comunicação. Você tá trabalhando 8 horas por dia numa cobertura dificílima, tá tudo certo. Você tá fazendo o seu máximo dentro das suas horas de trabalho, e é isso aí. É o que você tem pra Exato. entregar e é muito mais do E que por outro lado, eu acho que ter vindo pra cá também, conseguiu me tirar um pouco esses trabalhos extras, assim, porque Marina sabe que na rádio eu era uma pessoa que vivia cheia dos jobs paralelos, assim, né.
pra complementar minha renda mesmo, assim, porque era complicado o negócio. E hoje, não ter tanta essa demanda de trabalhos fora do meu horário tem sido, assim, eh, inédito em muitos anos pra mim, e tem sido uma experiência muito libertadora, assim, sabe, de me permitir ter o meu CLT, trabalhar no meu CLT, trabalhar no Donas, e não me preocupar com mais nada além disso, em termos de trabalho, assim. É Viva isso aí. CLT. Viva CLT, 100%, pelo amor de Deus. Mas agora a gente vai para o último tópico, já que você me expôs, agora eu vou te expor também, porque você é a nossa especialista em relacionamentos aqui, né. Você que Nossa, tem essa muito. newsletter você que tem essa newsletter chamada Um Abajur Cor de Carne, se você ainda não assina, procure, Substack é maravilhoso, com cartinhas de amor e histórias de amor. E aí tem um último momento que a gente se sente meio hipócrita entre o faço o que eu digo e não faço o que eu faço, ou o que eu sinto, que é o tô ótima sozinha, não preciso de ninguém, mas ao mesmo tempo queria uma conchinha e um cineminha de mão dada, não é mesmo? Uhum. É muito. E aí, eu acho que vem um pouco da minha visão, Marina, também, né, como pessoas que nos conhecemos há quase 20 anos, e eu tenho muito essa questão de ser uma pessoa, autônoma, assim, de ser a resolvedora, de ser independente, de não, deixa quieto, eu me resolvo, blá blá. Só que, ao mesmo tempo, eu também gosto de um dengo, de um chamego, de um carinho, né, gosto de ser uma pessoa apaixonada, assim, então, Cremosa. cremosa, cremosíssima, eu sou um doce, gente, aquela sou doce, dengosa e polida, já dizia Alcione, né. E aí parece que é errado isso, né, e aí quando eu li mês passado o livro da Bell Hooks que saiu novo no Brasil, Comunhão, em que ela faz uma reflexão muito forte, assim, sobre a busca das mulheres pelo amor e como isso bate também dentro do feminismo, né. E uma coisa que ela fala é justamente isso, assim, como a gente acaba se culpando e repelindo essa ideia de que a gente quer viver um amor, quando na verdade a gente quer viver um amor, a gente quer ser amada, a gente quer ter carinho, né. E às vezes eu não tô falando isso só num aspecto de relacionamento afetivo, sexual, eu tô falando às vezes num aspecto de estar cercada de carinho e de afeto pelas coisas, assim. Uma das coisas que pegou muito pra mim nessas últimas semanas com a enchente é o fato de eu tô sozinha nessa cidade, né, e aí foi muito difícil pra mim lidar com essa solidão, mesmo sendo uma pessoa que adora ficar sozinha, que não vê problema, que tem prazer com a sua própria companhia. Foi difícil pra caralho, assim, lidar com isso. E lidar também com o fato de que a minha rede de apoio é muito pequena, de que eu não tenho, de que em alguns dias eu ficava pensando assim: "Meu Deus, se der uma merda aqui, pra que eu vou ligar? Quem é que vem socorrer?", sabe. Então acho que é muito legítimo, a gente querer um afeto, a gente querer um amor. Tem amigas que falam: "Ah, porque eu não quero namorar, não sei o quê, não sei o quê", e aí acontece alguma coisa em que você pensa assim: "Cara, mas tudo que tu tá falando tu quer namorar, talvez tu só não queira o título e tá tudo certo também não querer, Ou assim". não quer admitir, né? Ma ou não quer admitir, então, enfim, eu acho que a gente precisa também baixar a guarda, sabe, nesses aspectos, assim. E aí também eu vejo muito, assim, entre amigas que são não monogâmicas e que estão tentando viver essa prática de que você não pode ter afeto nessas relações, assim, sabe, ou de que você tem que encher de regras uma coisa, quando na verdade não tem regra, não tem regra, a gente não controla, sabe. Acho que as coisas deveriam ser mais sobre a gente abrir mão desses controles e de a gente assumir as nossas fragilidades, assumir o que a gente tá pegando, do que ficar nesse discurso de não, eu sou super autossuficiente, ou se a pessoa é não monogâmica, ela: "Ah não, eu pego todo mundo e não me apego", sabe. Eu acho que é um pouco disso, assim. Hablei. Eu acho Sablou lindo. Eu acho que no fim das contas, de novo a gente querendo ir de uma coisa que existe para uma coisa que a gente idealiza, sem um processo de reflexão e autoconhecimento mediando esses 2 polos, assim, né. Porque todo mundo era monogâmico na teoria, né, na prática às vezes a teoria era outra, mas assim, todo Uhum. mundo era não monogâmico, e aí de repente a não monogamia tomou todos
tomou de assalto todos os discursos, todas as discussões sobre relacionamentos. E aí foi todo mundo entendendo os problemas da monogamia. E ela tem muitos problemas. E tá tudo certo. Assim como a não monogamia também tem. Então, Uhum. eu acho que a gente foi tentando de novo pular de uma gaiolinha pra outra, sabe? Pular de a monogamia. Tá, eu estava bem na monogamia ou eu não estava bem na monogamia, existe essa outra possibilidade aqui. E aí eu pulo de paraquedas lá, sem esse processo de entender o que que eu realmente quero. Eu quero esse relacionamento não monogâmico, eu dou conta dele, eu preciso de um tempo para pensar, eu preciso me adaptar a esta realidade, sabe? E aí acho que tem várias coisas assim que indicam que a gente pode não querer, sabe? A gente pode não querer ter esses outros modelos de relacionamento, ou a gente pode ter esses outros modelos de relacionamento pegando o que é gostoso na monogamia. É que eu acho que a questão a gente tem que ter escolha, Uhum, sabe. ótimo. Eu acho que é isso, assim, a gente tem que ter escolha. Não uma coisa não inviabiliza, não anula a outra, assim, eu acho que a grande discussão é isso, assim. Tudo bem se você quer viver um amor monogâmico, um relacionamento monogâmico, desde que seja uma questão que você escolheu, porque você tá de acordo com isso, porque você acredita, porque você quer viver isso, e da mesma forma eu acho que funciona pra não monogamia, assim, né. Exatamente, mas aí é você para entender o que você quer, para entender onde mora o seu desejo, onde mora a sua possibilidade, existe esse hiato, sabe, esse silêncio para Uhum. você poder Sim. ouvir. E o que eu acho que a gente tá fazendo muito é não ouvindo, sabe. É para mim o grande lance da interpretação que a gente dá para algumas coisas de maneira muito extrema. Para mim o grande exemplo nesse campo do relacionamento é o ciúme. Uhum. Ciúme é uma coisa humana? Sim. O que você vai fazer com isso é a questão. Agora, tem muita gente que sente ciúme e tá sentindo culpa por sentir ciúme, Uhum. entendeu? E tá tudo bem. Eu entendo que pra algumas pessoas não é assim que funciona e tudo certo, mas a gente quer ir de um lugar em que, eu tenho ciúme e é normal, ou é comum, pra um outro lugar em que o ciúme é horrível. Mas no meio do caminho, você tem que desconstruir o ciúme na sua cabeça, porque senão isso não vai fazer sentido nunca. Você tá querendo, sabe aquele joguinho de criança que você tá querendo enfiar uma bolinha no buraquinho da estrela? Assim, não vai entrar, porque tem um processo que acontece aí no meio, não é o barulho que tá acontecendo fora que vai fazer você desconstruir o que tá acontecendo dentro. Então, tem eu acho que nesse campo do relacionamento, tem essa coisa da gente querer viver todas as coisas que estão sendo faladas, que estão sendo ditas, sem ter tempo para elaborar. E eu acho que é aí que mora o problema, sabe. O problema mora em eu sei que sentir ciúme racionalmente não é bom, mas eu sinto ciúme. E aí como é que eu lido com isso, sabe? Sobre tudo isso que a gente estava falando é a mesma coisa. Eu sei que, eu me sentir bonita, me sentir, feliz com o meu corpo é importante, mas eu não sinto. O que que eu faço com esse meio do caminho? Eu acho que na não monogamia tem vários, não só o ciúme, mas tem várias outras coisas que estão nesse campo. E para poder escolher, você tem que entender o que a sua elaboração diz, né, sobre aquilo. E aí tem muita gente que tá, talvez, escolhendo ou que tá eu sinto uma monogamia envergonhada, sabe. Um desejo de conchinha enrustido, assim, uma coisa que as pessoas não querem mais admitir, que no fim das contas o que elas queriam era um datezinho de jantarzinho, cinema de mão dada, conchinha e é isso. Mas aí é que tá também, eu acho que as pessoas também, na não monogamia, não querem admitir que também dá pra viver Pode, essa claro. conchinha, essa coisa com outras pessoas, com Uhum. mais de uma pessoa, assim, sabe. Isso. Às vezes fica muito numa ideia de que, é só pegação, nã-nã-nã, mas tu não pode demonstrar um carinho, tu não pode ser afetuosa, você não pode então acho que uma coisa não isenta a outra, assim. Exato, e aí é trocar o joguinho da monogamia pelo joguinho da não monogamia. Exato. Não Uhum. faz o menor sentido. É. Enfim, Enfim. es um beijo para os nossos advogados e vamos para nossa mesa de bar. Como se a gente tivesse advogado, né, tipo, É, sim. As vamos ter nossas que ir na amigas defensoria advogadas, né, pública só se ainda. for.
Chegamos então à nossa mesa de bar. Hoje tem bolo na mesa de bar, tem brigadeiro na mesa de bar, tem Hoje cosmopolitas na mesa de bar. Hoje a gente faz então, nesta terça-feira, exatamente dia 21, no dia que esse episódio está indo ao ar. Faz 5 anos que entrou no ar o nosso primeiro episódio do Donas, sobre solidão no empreendedorismo. Estávamos nervosíssimas, completamente cagadas, tal qual estamos hoje, porque a gente se expôs aqui, não é mesmo? Para começar essas conversas com vocês. Então, para começar, eu quero agradecer às nossas ouvintes perfeitas, maravilhosas, tudo pra gente. É muito bom quando a gente encontra vocês, é muito bom quando a gente recebe uma mensagem, quando vocês nos dizem de alguma forma presencial, remota, por telepatia, por número de like, por comentário no Spotify, de alguma forma que vocês estão aí do outro lado. A gente dá o nosso melhor toda terça-feira para abrir essas conversas com vocês. Então, muito obrigada para quem tá aí do outro lado. Vocês nos deixam muito, 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 muito emocionados. Ai, e assim, um beijo enorme, muito obrigada, mais do que especial, às nossas apoiadoras, né? Temos 63 apoiadoras neste momento. Cada uma de vocês é muito importante pra gente. Nas próximas semanas, com a minha vida voltando pros eixos, eu vou já pensar nas lembranças de vocês, nos mimos aí para quem assina a gente há mais de 6 meses na recompensa de R$30. E muito obrigada mesmo, assim, eu acho que cada real que entra na conta faz muita diferença. E, inclusive, uma das coisas que a gente acabou decidindo fazer nesses últimos dias foi também uma doação para as vítimas da enchente aqui no Rio Grande do Sul, junto com a grana que vocês mandam pra gente via Apoia-se. Então, se você quer contribuir com o Donas e quer continuar apoiando esse projeto, vai lá em apoia.se/donasdapetoda, e a partir de R$5 por mês você já recebe o grupão das fofoquinhas que rolam. Mandamos, inclusive, uma foto que, quem tá no grupo viu a situação de feia que eu tava, assim, sabe? Tipo, teve alguém que ainda falou, meu Deus, a cara de acabada da Lari, assim. A sinceridade brota nesse grupo também, a gente tem brota, amamos, esse grupo é maravilhoso, assim. Então, tem o grupo lá das apoiadoras no Instagram, tem conteúdo newsletter que vai todo mês com as nossas dicas da mesa de bar e muito mais aí pra vocês. Então, e vocês devem ter percebido que nessas últimas 2 semanas a gente não teve episódio, porque a Lari, obviamente, está envolvidíssima com todo o seu corpo e toda a sua mente na cobertura das enchentes no Rio Grande do Sul. Então, antes de mais tudo, amiga, eu tenho muito orgulho de você por tudo que você está fazendo, por estar aí. Eu já vou chorar, já tô chorando, tá? Só queria deixar esse recado. A gente tinha muitos planos para esses 5 anos de Donas, né? A gente tinha planos de fazer um evento grandão. Eu tenho um vídeo salvo de você dizendo como seriam os 5 anos de Donas. É verdade. Inclusive, a gente tinha muitos planos. A gente tinha planos de tomar café da manhã juntas. A gente tinha planos de fazer muitas coisas. Mas a vida ri dos nossos planos, não é mesmo? Então, provavelmente a gente não vai nem se ver. Provavelmente não, a gente não vai se ver. A gente não se viu, né? A última vez que eu e Marina nos vimos foi no dia 8 de abril, pra vocês terem noção. 8 de março, amiga. Março? Não, foi 8 de abril, quando eu fui pra Blumenau. Sim. Foi a única vez que eu fui pra Blumenau. E 8 de março do Dia da Mulher, e depois eu fui de novo em abril, que a gente tinha um compromisso profissional, e aí que eu fiz risoto pra você ainda, mulher. Ah, é verdade, louco. Então, sim, estamos na carência de amigas que não se veem há mais de mês. E, assim, gente, um dia eu acho que eu vou conseguir falar sobre tudo que rola neste momento na minha vida. Mas, assim, obrigada, de certa forma, assim. O Donas é um respiro na minha loucura. Então é isso, gente. A gente tá muito feliz com esses 5 anos, num momento esquisito. Vamos usar esquisito? Achei esquisito bom. É bom. Num momento esquisito pra comemorar, porque a gente tá longe uma da outra, porque a gente não tá conseguindo botar em prática o que a gente gostaria de fazer, porque a Larissa tá vivendo esse grande turbilhão que ela tá vivendo aí. Então, são 5 anos diferentes, esquisitos, mas são 5 anos e a gente quer agradecer a todo mundo que tá aí do outro lado, todo mundo que ajuda a gente a fazer o Donas acontecer. Quero agradecer especialmente a Bruno Mozão, que tá nesses 5 anos com a gente. Ele não tá nas fotos. Ele não tá nas fotos, ele não tá aparecendo por aí, mas sem ele esse podcast definitivamente não existiria.
Então, obrigada, baby. Você é tudo. E quero também dizer que a gente achou um jeito de comemorar, né, amiga? De um jeito que não é o que a gente gostaria, mas vai ser muito legal, tenho certeza que vai ser muito legal. Que são 4 episódios. Os próximos 4 episódios do Donas, as próximas 4 semanas, a gente vai revisitar temas que pra gente são muito importantes e que são grandes ou episódios marcantes ou pilares desse podcast. Na semana que vem a gente vai ter um papo sobre autoestima muito massa. Então, e a partir daí a gente vai ter outras conversas que a gente já teve aqui que a gente acha importante revisitar. É isso. Ai, vai ter dica, gente? Tenho... É isso? Pois é, eu vou com 2 dicas, tá, Marina? Mas não são exatamente de coisas pra ler, ver, ouvir. E sim, seguir e apoiar como possível. Que é o primeiro, a Daisy Falsi, que é uma protetora animal aqui de Porto Alegre. Essa mulher, ela tem sido, assim, gigante, incansável. É admirável todo o trabalho que essa mulher tá fazendo nessas últimas semanas. E, assim, eu espero que ela esteja sendo bem cuidada e bem acolhida pelo círculo de pessoas que tá em torno dela. Porque ela já resgatou, assim, olha, centenas de animais que foram abandonados, que acabaram sendo deixados para trás durante essa enchente. E o trabalho dela é muito foda mesmo, assim. E eu fiquei muito feliz de ver que ganhou uma projeção, assim. Eu acho que ela até apareceu no Jornal Nacional em algum momento, sei lá. E o Pix dela é daisyfalsi@gmail.com, se você puder contribuir aí com qualquer grana, porque é isso, né? A gente teve esse pico de doações, de ajuda e tal, e depois de 2 semanas, claro, as pessoas estão cansadas, as pessoas também estão retomando o ritmo das suas vidas, e, gente, vai demorar muito, assim, pra gente retomar um mínimo de normalidade, se é que pode se dizer isso, assim, depois dessa enchente aqui no Rio Grande do Sul. E aí, a segunda dica que eu quero dar é o @Casa Mulheres Mirabal, que é uma instituição aqui de Porto Alegre que acolhe mulheres vítimas de violência doméstica, e elas também fizeram um abrigo exclusivo para mulheres e crianças aqui na cidade, e estão muito atuantes também nessa questão, tentando garantir os direitos das mulheres nesse momento que a gente sabe, né, que são sempre a ponta mais frágil dessa corda, assim. Então sigam e tentem também fazer as doações de vocês, se possível. É isso, não tem mais dicas hoje, porque essas dicas são realmente muito importantes. Então continuem contribuindo se possível, sigam com a gente aqui no Dona Se Possível, e a gente se vê na semana que vem. Um beijo, amiga. Beijos! O Donas da Porra Toda é uma produção independente. Produção, roteiro e apresentação, Larissa Guerra e Marina Mels. Edição e tratamento de áudio, Bruno Stolf. Mais informações no site www.donasdapetoda.com.br ou nas redes sociais no @donasdapetoda.